Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então vamos à nossa última aula da semana, né? Ali de sexta-feira chegou e a aulinha de matemática delícia também. Então vamos começar a nossa aulinha agora, a última aula da semana, né? Com a matemática E. Vamos finalizar a matemática E e vamos dar prosseguimento à nossa trigonometria, certo? Só que a nossa trigonometria agora numa coisa chamada circunferência trigonométrica, tá bom? Nessa aula especificamente eu vou falar apenas da circunferência trigonométrica e dos arcos, tá? Que vão ser formados, das orientações dos arcos que a gente vai trabalhar nessa circunferência, beleza? Bom, Kiko, então o que vem a ser uma circunferência trigonométrica? Eu já havia comentado na aula passada que é uma circunferência de raio unitário e centrada na origem de um plano cartesiano, tá? Então vamos supor aqui a nossa origem, né? Para ordenado 0 e 0, ok? E aqui o valor do par ordenado 1 e 0. Vamos supor que aqui tem origem e aqui um ponto A, certo? O raio, logo, obviamente, é um raio unitário. Nós vamos orientar os arcos a partir desse ponto 1 e 0, no sentido anti-horário ou no sentido horário. Agora nós vamos ter ângulos medidos assim. No sentido anti-horário, nós vamos chamar o sentido positivo da circunferência. E se você vier no sentido horário, nós vamos dizer que nós estamos no sentido negativo dessa circunferência, tudo bem? Então a nossa orientação vai ser a partir daqui, beleza? E a circunferência trigonométrica nada mais é do que essa circunferência com raio 1, ok? Bom, na aula passada eu havia falado algumas coisas sobre comprimento de arco, eu tinha aquela formulazinha do comprimento, que era 2πr, certo? Ou catiupiri, falei para vocês lembrarem assim. E o que vem a ser um arco? O arco nada mais era do que um pedaço de uma circunferência. Se eu quisesse saber o comprimento do arco, tinha uma formulazinha também que eu tinha passado para vocês. L igual a alfa vezes R. Alfa o ângulo em radianos e R o raio, certo? Mas na circunferência trigonométrica o raio vai ser 1. Então a medida do ângulo do arco, porque o arco ele pode ter um ângulo formado ali. O ângulo vai ser a mesma medida, tá, que a abertura do arco, porque o raio vai ser unitário, ok? Então se você fosse pensar na formulazinha do L igual a alfa vezes R, como o raio é 1, o comprimento vai coincidir com a medida do ângulo desse arco, beleza? Ok. Bom, coisas importantes aqui a saber. Aqui no nosso plano cartesiano nós temos o eixo Y, temos o eixo X. Aqui você percebeu que ela foi dividida em 4 partes. Então nós temos aqui o que nós vamos chamar de quadrantes. Nós vamos chamar esse cara aqui de primeiro quadrante, porque eu vou no sentido agora anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, continua andando aqui, ó. Chegou para cá, na ordem vem o terceiro, e aqui vai ser o nosso quarto quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Então nós temos aí 4 quadrantes, tá bom? Beleza? Vou chamar aqui, ó, primeiro Q, segundo Q, terceiro Q e quarto Q. Você sabe do que eu estou falando, dos quadrantes da circunferência, belezinha? Bom, vamos relembrar uma coisa importante aí, a gente tem que conhecer os extremos. Para começar a trabalhar com essa circunferência, se habituar com ela, conhecer quais são os extremos, os ângulos que estão nas extremidades, os ângulos que estão nas extremidades, tá? Então deixa eu fazer aqui, ó, utilizando o meu equipamento bala, minha circunferência, tá? E aqui a gente vai demarcar, nós vamos demarcar com vocês alguns ângulos. Então assim, se eu dividir em 4 partes, você percebe que aqui cada ângulo aqui, ó, está dando 90 graus. Aqui tem o ponto de partida, vai ser o ângulo 0 ou 0 radiano. Anda 90 graus, andou 90 graus, então aqui, ó, é o ângulo de 90 graus. Você lembra já em radiano que ângulo que é esse? 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. 180 é um π. 180 sobre 2 está aqui. Então aqui é π sobre 2 radianos, tá? Deixa eu tirar aqui para ficar mais bonitinho. Então eu estou colocando o ângulo em graus e eu vou colocar ao lado ele em radianos, só para a gente ir se habituando. Aqui você tem o ângulo de 180 graus. 180 graus, você lembra como é que a gente coloca em radianos?
Pi, muito bem. Então aqui é pi radianos. Na unidade de radianos aqui é pi. Andou mais 90 graus, 180 mais 90, dá 270. Então aqui você tem 270 graus, ou em radianos. Agora vamos pensar. Olha só os macetes que eu vou começar a usar para a gente achar de forma mental rapidinha, tá? Os ângulos na forma de radiano, para a gente converter. 90 quantas vezes 270? 90 não é 3 vezes? Então em radianos aqui vai ser 3π sobre 2. Então aqui nessa extremidade 3π sobre 2 radianos. E aqui fechou 360 graus, tá? 2π ou 360 graus. Esse você já sabia. 2 vezes 180, 3π. É 2π, belezinha? Ok? Então nós temos aí as extremidades dos arcos da nossa circunferência trigonométrica. Lembrando que o raio aqui é sempre unitário, super importante. Beleza? Agora eu vou falar o seguinte, galera, a gente vai falar de uma coisa que a gente vai chamar de arcos côngruos. Arcos côngruos. O que vem a ser isso? Eu vou escrever a definiçãozinha, mas eu vou explicar isso aqui na circunferência, para ficar bem claro para você, tá bom? Arcos côngruos, gente, são arcos com mesma extremidade em voltas diferentes, voltas distintas. O que você quer me dizer? Vamos escrever isso e eu vou te explicar na circunferência, tá bom? Então, são arcos com mesma extremidade porém em voltas distintas. Não entendi, Kiko. Tá bom. É que agora sim, galera, a gente não vai trabalhar só com ângulos que estarão entre 0 e 360. Eu posso falar que eu tenho um ângulo de 450 graus, por exemplo. O que significa um ângulo de 450 graus, Kiko? Significa que ele deu uma volta na circunferência de 360 e andou mais 90 graus. Ora, 360 mais 90 dá 450, certo? Então esse ângulo de 450, ele é um arco côngruo a um ângulo de 90. Ele vai estar exatamente em cima do 90 graus, porém na segunda volta da circunferência. Acho que você entendeu. Por exemplo, um ângulo de 30 graus vai ter um arco côngruo a ele de 390, de 750, certo? Eu vou somando 360 sobre ele. Cada vez que eu somo 360, eu estou andando no sentido anti-horário da circunferência, certo? E parando no mesmo local. Vamos colocar isso em forma de desenho para representar essa ideia que eu falei para você, tá bom? Então, olha só. Rapidinho aqui, minha circunferência trigonométrica, agora caiu a tampa. Eu vou pegar um ângulo localizado no primeiro quadrante. Um ângulo no primeiro quadrante entre 0 e 90. Vamos supor aqui um ângulo de 30 graus. Ó, imagine que eu pegasse aqui um ângulo de 30 graus, para a gente começar o nosso exemplo. A abertura dele aqui, 30 graus. Está aqui a extremidade dele. Se você quiser, até em radianos, isso daqui é 180 sobre 6, ou seja, π sobre 6. Mas vamos trabalhar primeiro com a ideia de graus. Depois a gente começa a trabalhar com a unidade de radianos. 30 graus. Esse ângulo você concorda que ele estaria entre... Ele é menor que 360 e ele é maior ou igual a zero. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que esse ângulo estaria na primeira volta. A gente vai dizer que a primeira volta, tá?
colocar aqui a volta. Estaria na primeira, é entre 0 e 360, certo? A segunda volta já seria um ângulo que estaria localizado entre 360 e 720 graus, por exemplo. Na segunda volta, entre 0 e 720, até completar a segunda volta inteira. A terceira volta, mesma ideia, entre 720, tá? E 1080. Todos esses arcos que parariam exatamente sobre o 30, que no caso seria, para eu localizar qual que é o próximo que está entre 360 e 720, basta eu somar 360 graus aqui. Quando eu somo 360, vai dar 390, certo? Então o arco de 30 graus, a gente diz que ele é côngruo a um ângulo ou a um arco de 390. Se eu somar 360, eu estou entrando na outra volta e parando exatamente sobre esse mesmo ponto, ok? Isso aqui vai me dar um ângulo de 750 graus. Então perceba, 750, 390, 30, são todos arcos côngruos, ok? Então 750 reticências. Eu poderia vir no sentido contrário. Aqui eu posso voltar no sentido horário? Se eu viesse no sentido horário, eu tiraria 360 graus, ia fazer 30 menos 360. 30 menos 360 daria menos 330, se eu descontar 360. Então, menos 330 seria também um arco côngruo. E eu poderia vir no sentido negativo também da nossa circunferência trigonométrica, não teríamos problema nenhum. Esse menos 330 eu iria dizer que ele estaria na primeira volta negativa. Aqui a gente vai chamar de primeira volta positiva, segunda volta positiva, terceira volta positiva. Ou melhor, ao invés de eu chamar de volta, nós vamos usar uma outra palavra. Que palavra aqui? Aqui a gente chama de determinação, ao invés de volta. Então, esse ângulo aqui, ele está na primeira determinação positiva do arco côngruo, segunda determinação positiva do arco côngruo, terceira determinação positiva do arco côngruo, e assim sucessivamente. Primeira determinação negativa do arco côngruo, beleza? Olha só, meus queridos. Todo arco, ele tem uma expressão que representa todos os arcos côngruos. Ah, é, Kiko? Sim. Essa expressão eu vou chamar de expressão geral do arco côngruo. Vamos escrever isso então. Olha só. Então, coloca lá. Expressão geral do arco côngruo. Dos arcos, vamos colocar dos arcos côngruos. Agora você já entendeu o que vem a ser um arco côngruo, beleza? Então são arcos em voltas com mesma extremidade, porém em voltas distintas. Não esqueça disso, hein? Então a expressão geral dos arcos côngruos. Expressão geral dos arcos côngruos. Nós vamos representar assim, ó, E de expressão geral igual a um ângulo alfa, mais 360 graus vezes K. Onde o K é o número de voltas. K pertence aos números inteiros, certo? E ele é o número de voltas. Representa a determinação em que se encontra o arco. O K é um valor genérico, tá? Então ele representa a determinação do arco. Ok? E também, nem sempre eu preciso escrever essa expressão com o ângulo em graus. Se aqui você colocar em graus, obviamente, o alfa, que é esse ângulo, professor, o que é esse alfa? Já vou ter falado alfa. Esse alfa aqui tem que estar em graus, se for nessa maneira. Se você escrever assim, T
igual a alfa mais, se eu colocar o alfa em radianos, que é o que acontece normalmente, colocou em radianos. A tua expressão, ela vai ser escrita assim, ó, 2 vezes, não é múltiplo de 360? Então, ao invés de eu colocar 360, eu vou colocar ele em radianos. Então, eu vou colocar ele 2π vezes o K. Não é muito comum aparecer no rabinho aqui 2π vezes K, não fica muito legal. Então, a gente vai colocar 2kπ, tá bom? Então, beleza. Essas são as duas maneiras de escrever a expressão geral do arco côncavo. Kiko, me conte uma coisa. Conto. Eu sei que você está curioso para saber o que? O que é esse alfa? Alfa, meus queridos, é a primeira determinação positiva. O que é isso? Primeira determinação positiva do arco côncavo. Funciona assim. Lembra que eu falei para você agora há pouco que 30 graus era o ângulo que estava na primeira volta? Então, olha só, o 30 graus é a primeira determinação positiva, certo? Então, a gente sempre vai dizer que o ângulo entre 0 e 360 ele está na primeira determinação positiva do arco côncavo. Fui claro? Então, tá bom. Olha só uma coisa aqui que você tem que anotar aí no teu resuminho. Então, vai funcionar assim. Se eu pegasse, eu vou escrever a expressão geral para aquele ângulo de 30 graus ali que eu estava falando, tá? Eu peguei o 30 graus como exemplo, mas se eu fosse escrever a expressão geral do arco de 30 graus, a expressão dele seria assim, 30 graus mais 360 vezes K. Essa seria a expressão geral desse arquinho aqui, belezinha? Olha só. Eu poderia perguntar para você assim, ó, qual que é a quinta determinação positiva do arco de 30 graus? Ou seja, quinta determinação, que volta será que ele estaria? Entre quais ângulos? Você pode pegar a expressão geral e atribuir um valor de K. Deixa eu te explicar um raciocíniozinho aqui, ó, antes de eu continuar essa mesma pergunta, daí você vai me responder. Quando você coloca K igual a 0, você está na primeira determinação positiva do arco côncavo. Quando K é 1, se eu colocasse K igual a 1, eu estaria na segunda determinação positiva ou na segunda volta, ou entre 360 e 720. Tá? Quando K é igual a 2, você está na terceira determinação positiva. E assim sucessivamente. Eu falei para você agora há pouco, imagine se eu tivesse te perguntado qual que é a quinta determinação positiva de um arco de 30 graus. Qual o valor de K que você ia atribuir? Ó, quando K é 2, a determinação está uma na frente. Lembre que K é 0 é a primeira. Então é só você lembrar, se eu falar quinta determinação, o K tem que ser um valor a menos. Você tem que atribuir o K igual a 4. Quinta determinação é a quinta volta. Certo? Então significa que ele deu 4 voltas completas e andou mais 30 graus. Ele está lá na quinta volta. Ele não fechou ainda. Beleza? Então, se eu falasse assim, a quinta determinação positiva, eu deveria colocar K igual a 4. Então, bastaria vir aqui e fazer 4 vezes 360. Então, vou colocar E4 para a quarta determinação, tá bom? 30 graus mais 360 vezes 4. Faz essa continha para mim aí, ó. 360 graus vezes 4. Isso aqui dá 720. 720 vezes 2, 1440. 1440 mais 30 graus. Ou seja, 1470 graus. O ângulo de 1470 graus para exatamente, tá? Para exatamente sobre a mesma extremidade de 30 graus. Porém, lá na quinta volta. Quando cai 4, eu estou lá na quinta volta. Na quinta determinação positiva do arco côncavo. Belezinha? Agora, continuando aqui. Se eu colocasse K-1. K-1, eu estaria aonde? Na primeira determinação negativa. Então, K-1, eu estou na primeira determinação negativa. Então, se eu colocar, epa,
K-1, coloca aí, primeira, det de determinação, abreviatura aqui, negativa. K-2 acompanha. Quando é determinação negativa, o valor do K acompanha a volta negativa que eu estaria. Então, se eu perguntar para você, quinta determinação negativa, coloca K-5 e soma com alfa, tá? Que vai estar localizado na primeira determinação positiva. Show de bola, meus queridos? Entenderam isso? Agora é o seguinte, se eu faço a seguinte ideia, ó, vamos supor assim, escreva exercício. Escreva a expressão geral de um arco côncavo, a expressão geral de um arco côncavo de, agora eu vou inventar um ângulo qualquer, sei lá, 2.350 graus. Ô louco, Kiko, que ângulo grande é esse? Então, olha só, para escrever a expressão geral, você precisa de duas coisas. Aliás, uma coisa. Você precisa descobrir qual é a primeira determinação positiva. E como é que eu vou achar a primeira determinação positiva? Eu vou contando e ver quanto falta? Não. Você percebeu que cada volta, meus queridos, tem 360 graus, certo? Então, a cada 360 graus você dá uma volta, beleza? Então, o esquema é você pegar esse 2.350 e dividir ele por 360. Você já vai saber o número de voltas. Então, faz assim, ó. 2.350 divide por 360 graus. Show de bola? E aí, vamos ver quanto que vai dar mais ou menos isso. 2.350 dá menos que 10. 8 vezes 300, 2.400, passa. Vou tentar 7. Acredito que 7 dê. 7 vezes 360. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. Então, deixa eu fazer aqui no cantinho. 42. 7 vezes 3, 21. 2.520. Passa o 7 também, não é 7, acho que é menos. 6. 6 vezes 360. 0, 36. 6 vezes 3, 18. 2.160. Tá bom, é 6. Então, coloquei aqui, ó, 6. Multipliquei 6 vezes 360, deu 2.160. Daí eu coloco aqui menos 2.160. Vamos ver quanto que vai dar essa diferença aí, ó. Dá 0. 6 para 15 dá 9. 2 para 3 dá 1. E aqui dá 0. 190 graus. Vamos interpretar essa divisão aqui, meus queridos. Olha só que batutinha. Presta atenção agora do tamanho de uma vaca. Esse 190 graus aqui, que está no resto, ele tem um significado. Qual, Kiko? Ele é a menor determinação MD, de menor, não é Michael Douglas, nem outra coisa que você está pensando, tá? Menor determinação positiva do arco côncavo. Ele é o alfa. O alfa nosso lá da expressão é 190 graus. Acabou de descobrir aonde que ele parou. Então eu vou dizer que 2.350 é côncavo a 190. E 190 está lá na primeira volta, está entre 0 e 360. O que significa esse 6 aqui, será, Kiko? Esse cara, se você quiser interpretar, é o K. Então significa que K é 6. Ora, dá uma raciocinada aqui comigo. Se o K fosse 6, qual seria a determinação daquele arco ali? O K não é sempre um a menos do que a determinação? Então, como o K é 6, eu estou na sétima determinação. Esse ângulo aqui, ó, ele está na sétima volta. Ele deu 6 voltas completas e andou mais 190 graus. Ou seja, ele está na sétima determinação positiva do arco côncavo. Foi claro? Como ficaria a expressão geral, então, desse trem aí? Vamos escrever aqui no canto. Vamos lá. A expressão geral desse trem ficaria assim. E igual. Resposta do exercício, meus queridos, só escrever isso daqui, ó. 190 graus mais 360K. Essa é a expressão geral do arco côncavo. Ele só pediu isso. Ok? Eu poderia falar assim, ó. Acha a terceira determinação positiva do arco côncavo de 2.350. Se eu pedisse a terceira determinação, você ia fazer assim. Achava a expressão geral do arco côncavo
e viria aqui e trocava o valor do K. Eu falei terceira, né? Então era só vir aqui e colocar o K igual a 2, certo? Daí 2 vezes 360 mais 190. Acharia a terceira determinação. Lembrando que o K é sempre 1 a menos quando eu estou nas determinações positivas. Lembre que o K começa no zero, eu já estou na primeira determinação positiva. Fui claro? Belezinha? E se eu tivesse te dado agora esse ângulo em radianos? Vou te dar uma setinha aqui, ó. Por exemplo, como que eu vou, se eu pedisse assim, ó, ache só a menor determinação positiva. Vamos inventar um exercício. Encontre a menor determinação positiva dos arcos abaixo. Vamos fazer alguns exercícios. Vou colocar com ângulos negativos e positivos também, tá? Então, letra A, 1.700 graus. Letra B, menos 1.300 graus. Letra C, 23π sobre 5. Tá, vamos fazer esses três, daqui a pouco eu passo outros mais aqui. Então, anotou o enunciado? Encontre a menor determinação positiva dos arcos côncavos dos arcos abaixo. Tá bom? Como é que eu vou fazer? Quando tiver em graus, a gente vai dividir por 360 e pegar lá o resto. Não tem segredo, é só fazer isso. Tá bom? Tranquilinho. Então, vamos lá. Começando. Pega o 1.700, divide por 360. Dividiu por 360, isso daqui vai dar 4. 4 vezes 360 dá 1.440. Faz a diferença aí. 1.700 menos 1.440. Quanto que vai dar de resto? 260. Esse cara aqui é a menor determinação. Então, a menor determinação positiva, 260 graus. Esse cara é côngruo a 1.700. Em outras palavras, 1.700 graus passa pela extremidade do ângulo de 260 graus. Fui claro? Belezinha? Ok, meus queridos. Então, continuando. Opa, prof, agora é um arco negativo. Quando for negativo, o que eu tenho que fazer? Olha só, se for negativo, você vai esquecer o sinal no começo, depois a gente vai lembrar que a gente está trabalhando com ângulo negativo. Então eu vou fazer assim, ó, faz de conta que ele é positivo no começo, só para fazer a divisão. Dividiu isso daqui por 360. Isso aqui vai dar 4, a gente já viu que dá 1.440, então só vai dar 3. 3 vezes 360 dá 1.080, meus queridos. 1.080. Então faz a diferença aqui, vai dar 220 graus essa diferença. Esse 220 não é a primeira determinação positiva. Ele é a primeira determinação negativa. É o ângulo que vai estar na primeira volta no sentido contrário. Lembre-se que esse ângulo aqui, ó, era menos. Então, na verdade, você está no arco de menos 220 graus. Manjou? Eu estou em menos 220 graus. Como é que eu faço para entrar na primeira volta positiva? Então, eu vou andar no sentido anti-horário. Então, imagine que você estivesse aqui na circunferência. Estou em menos 220, andei para cá, ó. 90, 180, 220, até aqui dá 270, 220, está mais ou menos aqui. Só que eu vim no menos 220 e está no sentido negativo. Para eu entrar no sentido positivo, eu vou ter que somar 360 para parar no mesmo lugar. Então, para eu dar uma volta completa, vou dar um zerinho, né, meu amigo? Então, a gente vai dar um 360 graus ali. Então, eu tenho que pegar esse cara e somar com 360. Faz essa continha, você vai chegar em 140 graus. Então, o ângulo que vai estar na primeira determinação positiva é o ângulo de 140 graus. Manjou a ideia? Então, o negócio é o seguinte. Quando você faz com número negativo, você pega o resto e soma com 360. Esse é o macete, tá bom?
É só fazer isso. Porque você encontrou o cara na volta negativa, na primeira negativa, quando você só faz a divisão. Beleza? Somei com 360, parei em 140. Então, nesse caso aqui, a menor determinação positiva vai ser um ângulo de 140 graus. Show de bola, né, moçada? Agora, radianos. Ixi! Agora complicou. Nada, não. Olha só. Professor, posso transformar esse cara aqui em graus? Trocar o π por 180, fazer aquela conversão que o senhor explicou na aula passada? Fazer 23 vezes 180 e dividir por 5? Trabalhar ele com graus e depois dividir por 360 e pegar o resto? Tranquilamente. Vai dar certinho. Só que às vezes aparecem umas continhas meio tabulosas. Então eu vou te ensinar o seguinte esquema. Quando forem radianos, nós vamos quebrar isso daqui em frações. Vai ficar bem fácil. Olha o esqueminha que eu vou te ensinar agora. Tá? Vou até apagar esse outro lado de cá e vou fazer especialmente essa letra C do outro lado. Então a letra C era 23π sobre 5. Então agora apaguei todo o quadro, resolvi, me rebelei e apaguei já todo o quadro para a gente já deixar próximo para a próxima alternativa. Tá? Fácil para a próxima alternativa. Então olha só, 23π sobre 5, o ângulo está em radianos. Você vai ter que entender o seguinte, eu vou passar uma fórmula para que a gente quebre isso numa soma de duas frações. Só que essa soma ela tem mais ou menos um esquema lógico, tá? E tem um porquê do que eu vou fazer isso. Eu vou passar uma formulazinha aqui e eu vou praticar ela com vocês. Você não vai esquecer assim que você começar a treinar ela. A fórmula é assim, ó. N menos N' vezes π sobre D, ficou meio juntinho, mais N' sobre D vezes π. Meu Deus do céu, me conte o que é cada coisa aí. Você vai ver que vai ficar muito fácil. E obrigatoriamente esse N' divididos por D tem que resultar em um número par. Ok? Vamos ao nosso esquema então. N é um número que já está aqui, é o 23. Eu vou subtrair ele de um outro número, de um novo número, tá bom? E esse novo número tem que ser obviamente menor do que 23 e divisível pelo 5. Se você for pensar um número menor que 23 de tal forma que dá para dividir por 5, você vai pensar no 20. E essa divisão desse novo número divididos pelo, no caso aqui, o 5, pelo denominador, tem que ser par. 20 divididos por 5 é par ou não? É. Então é esse o cara que a gente vai subtrair. A tua continha vai ficar assim, ó. Eu vou fazer aqui em cima, 23 menos 20 divididos por 5 vezes π mais 20 π divididos por 5. Qual é o significado disso? Deixa eu apagar aqui. Vamos entender isso daqui, ó. Então ficou assim, 3π sobre 5 mais 4π. Então 23π sobre 5 é a mesma coisa que a soma dessa fração mais essa fração. Tanto que se você fizer 5 vezes 4, 20, mais 3, 23. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum, volta na expressão original. Eu, na verdade, só transformei aquela fração original em uma soma de fração. De propósito, porque aqui agora eu vou ter que contar uma coisa. Sabe o que você acabou de descobrir? A primeira determinação positiva do arco côncavo. Esse ângulo aqui é a primeira determinação positiva do arco côncavo. Se eu quisesse te perguntar assim, que volta que será que está esse ângulo de 23π sobre 5? Você tem como descobrir. Está vendo esse 4π aqui? Você deu duas voltas completas. Lembra que uma volta tem 2π? Se você dividir isso daqui por 2π, vai dar 2. Você deu duas voltas e andou mais 3π sobre 5. Ou seja, você está na terceira determinação positiva do arco côncavo. Olha que legal. Então, essa maneira de quebrar a fração, tá? Ela te possibilita encontrar a menor determinação. Se o cara me disse, escreva a expressão geral desse arco côncavo, aí você ia colocar assim, 3π sobre 5 mais 2kπ. Estaria aqui a expressão geral do arco côncavo desse ângulo aí. Beleza? Professor, faz mais. Tá bom, vamos fazer mais exemplos. Deixa eu apagar esse exemplo aqui e vamos para a letra D. Tá bom? Então, copiou, deu um print na tela aí, copia. E eu vou passar a letra D agora.
Esse esquema eu vou deixar aqui para você ir analisando. Vamos pegar agora a letra D, mais um ângulozinho. Mais um arquinho em radianos. Letra D. Se fosse lá 33π sobre 6. 33π sobre 6. Vamos escrever, vamos achar a menor determinação positiva desse arco. Vamos pegar o 33 e vamos subtrair de um novo número de tal forma que dê para dividir por 6. Qual que é o próximo menor do que 33 que dá para dividir por 6? Você vai pensar na tabuada. Você vai pensar no 30. 30 é múltiplo de 6. Mas 30 dividido por 6 dá par? 30 divididos por 6 dá par? Não. Então eu não posso pegar o 30. Certo? Tem que resultar no número par. 30 divididos por 6 dá 5. Então você tem que pegar o próximo. Qual que é o próximo que dá para dividir por 6 menor do que 33? Só pode ser 24, né, meus queridos? 24 por 6 é 30, o próximo vem 24. Então você vai fazer 33 menos 24 sobre 6 vezes π, tudo bem? Mas, se você tirou 24, você vai ter que somar 24. 24 π sobre 6. Novamente, o teu ângulo aqui, ó, 33 menos 24 dá 9. 9π sobre 6 mais 24π sobre 6. Vamos tirar as conclusões. Esse cara aqui dá 4π. 4π, opa, igualzinho ao outro, deu duas voltas, né, Kiko? E dá para simplificar isso daqui, Kiko? Dá? Se você simplificar isso daqui, ó, vai ficar igual a 3π sobre 2 mais 4π. Ou seja, esse cara está lá no 270 graus. Ele é côngruo, tá? A menor determinação positiva desse cara aqui é 3π sobre 2. Esse ângulo, ele está exatamente sobre o ângulo de 3π sobre 2. Só que em qual volta? Ele deu duas voltas completas lá na terceira volta. Show de bola? Acho que você entendeu, né? Mais um exemplo, tá bom? Mais um. Vamos pegar aqui mais um, letra I. Letra E, 137π sobre 5. Qual que é o esquema? Pega o ângulo menor que 137, 135. Só que quando você divide um ímpar por um ímpar, sempre dá ímpar. Testa lá 15 por 3, 5, 25 por 5, 5, 35 por 7, 5. Então, não pode ser 135, eu vou pegar o próximo, 130. Então, isso daqui é a mesma coisa que a fração 137 menos 130 vezes π sobre 5, mais, aí eu vou somar aqui, se eu tirei 130, eu tenho que somar 130π sobre 5. Ou seja, 7π sobre 5, mais, se você simplificar isso aqui, vai dar 26. 26π. Aqui está a primeira determinação, aqui na alfinha, primeira determinação positiva, e aqui eu consigo tirar o K, se você quiser. Aqui deu quantas voltas completas? Deu 13 voltas completas, se a gente dividir por 2π. 13 voltas completas mais 7π sobre 5. Esse ângulo está na 14ª determinação. Ele deu 13 voltas cheias e andou mais 7π sobre 5. Beleza? Então essa é a menor determinação positiva quando eu tenho o ângulo em radianos. Ficou fácil, né? Eu ainda tenho uma pergunta aqui. Qual? E se o ângulo fosse negativo? Se fosse no sentido anti-horário? No sentido horário, desculpa. Vamos lá. Se eu tivesse no sentido horário. Letra F. My God. A gente já vai fazer o exercício, rapidinho. Só tem dois ali de sala. Letra F. Menos 17π sobre 3. Menos 17π sobre 3. Qual que é a primeira determinação positiva desse cara? Você vai fazer assim, ó, você vai esquecer o sinal. Depois você coloca o sinal no final. Vamos esquecer o sinal. Então eu vou fazer 17 menos o número que dá para dividir por 3. 15, Kiko. Mas 15 por 3? 5. É ímpar. Tem que pegar o próximo. O próximo é 12. 17 menos 12 sobre 3, tá? Vezes π, mais 12π sobre 3. Beleza? Então vai ficar assim, 5π sobre 3
mais 12π sobre 3, que dá 4π. Show de bola? Agora, se você fosse fazer distributiva do sinal, poderia até fazer. Faz, sem problema nenhum. Teu ângulo está quebrado aqui, ó, em menos 5π sobre 3, menos 4π. Aqui você tira que você deu duas voltas no sentido negativo, certo? Completas, e deu mais 5π sobre 3 no sentido negativo. Está na terceira volta negativa agora. O K seria menos 3, cuidado. Esse cara, ele é a primeira determinação negativa. Como é que eu faço para encontrar a primeira positiva? Você pega esse cara agora e soma 360 para entrar na primeira volta. Então você vai fazer menos 5π sobre 3 mais 2π. Tira mínimo múltiplo comum aqui. Entre 1 e 3 é 3. 3 por 3 é 1. 3 por 1 é 3, vezes 2, 6. 6π. Vai ficar menos 5 mais 6, 1. 1π sobre 3, meus queridos. Essa é a primeira determinação positiva do arco côncavo. Primeira det positiva do arco côncavo. Beleza? Vamos fazer os exercícios ali então agora? Bora lá começar os exercícios? Ok, guys. Peguem a apostila lá na página 4, aliás, página 4. Tá? Vamos para o 4 e a gente já começa. Então vamos à questão número 1 aí, rapidinho. Olha só o que ele fala para nós. Considere numa circunferência um arco de 95π sobre 4 radianos. Tá? Determine qual é o quadrante, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, se encontra esse ângulo aí, bem como a sua expressão geral do arco côncavo. Ok? Você acabou de aprender a fazer isso. Qual foi o nosso esqueminha? Pegar o 95 e subtrair de um determinado número de tal forma que seja divisível por 4. Qual é o número que dá para dividir perto de 95 por 4? Eu lembro que o 100 é divisível por 4, dá 25. Se eu for descendo, 96, o próximo seria 92. Será que 92 sobre 4 dá par ou dá ímpar? Tem que fazer. Ou lembrar que 100 por 4 é 25, 96 por 4 só pode ser 24, 92 por 4 dá 23, é ímpar, então não pode ser 92. Vou pegar o próximo. 88. Então, só pode ser o 88. 88 sobre 4 realmente dá 22. Né? Então, esse cara aqui, ó, quebrei a fração desse jeitão. Beleza? 95 menos 88, 7π sobre 4. Mais 88π sobre 4. Mais 22π. Belezinha. Aqui está a tua primeira determinação positiva. Que ângulo será que é esse cara aí, para a gente saber lá na circunferência? Eu ia já deixar para o outro 2. Nós vamos pensar, 7π sobre 4 está aonde no ciclo trigonométrico? Rapidinho aqui, ó, meus queridos. Rapidinho. 7π sobre 4. Troque o π por 180. Faz lá. 7 vezes 180 e divide por 4. Vamos fazer a conversão. Isso aqui dá 45. 7 com 180 com 4 dá 45. Então fica 7 vezes 45, isso daqui vai me dar 315 graus. Qual será que é o quadrante que se encontra o 315? Deixa eu te lembrar uma coisinha. Aqui você tem 0. No começo da aula eu falei que aqui é 90, 180, 270 e fecha 360. Então qual é o quadrante que se encontra a 315 graus? 315, não é 20 aqui, tá? 315 só pode estar aqui no quarto quadrante, meus queridos. Então ele está no quarto quadrante. Beleza? Respondeu aí. E a expressão geral dele vai ser 7π sobre 5 mais 2kπ. Fechamos o exercício número 1. Ok? Só vamos pagar a pausa e a gente já vai para o 2, beleza? Nossa saideira, então, o exercício número 2, tá? Olha o que ele fala para nós. Sabendo-se que 3x menos 45 e 2x mais 135 exprimem as medidas de dois arcos côncavos. Pode-se afirmar que x é dado por qual dessas afirmativas aí, meus queridos? Olha só, galera. Se eu tivesse um ângulo aqui com uma extremidade aqui e um ângulo que está na segunda volta, a diferença entre eles seria de 2π. Se ele estivesse na terceira volta, a diferença entre eles seria 4π. Se ele estivesse na quarta volta, a diferença entre eles seria 6π. E assim sucessivamente, ou seja, seria um múltiplo de 2π. Como que eu represento, na expressão geral, múltiplos de 2π? 2kπ. É uma maneira de a gente representar as diferenças, né, ali
de múltiplos de 360. Então, como o cara falou que esses dois aqui são côngruos, eu sei que a diferença entre eles, por exemplo, esse 3x menos 45, menos esse arco aqui 2x mais 135, a diferença é 2κ. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Vai ficar 3x menos 2x, vai ficar 3x menos 2x, menos 45, menos 135. Isso aqui é 2κ, né? Na verdade é 360k. Beleza? 360k. Essa é a diferença, porque está em graus. A não ser que eu tivesse convertido isso daqui para radianos, mas ali as respostas estão todas em graus, tá bom? Então o que vai acontecer aqui, meus queridos? Olha só, 3x mais 2x, menos 2x, dá 1x, e aqui 360k. 45 menos 135 dá menos 180. Isso aqui igual a 360k. Manda o 180 para lá, vai ficar assim. 180 mais 360k. Acabou o exercício. Kiko não tem a resposta assim. Ele pegou e sacaneou, colocou 360 em evidência, o 180 em evidência. Isso daqui é a mesma coisa aqui. 180 que multiplica 1 mais 2 vezes k. Com k pertencente aos inteiros, claro. Lembrando que o k é o nosso número de voltas. E aí você vai encontrar a resposta 1 mais 2k ou 2k mais 1. Isso aqui está lá na letra E. Marca lá a letra E, é correto. E fechamos a nossa aulinha. 45, 46 minutos de aula, mas creio que muito bem aproveitadas, tá bom? Essa aula é bem importante para a gente dar prosseguimento à nossa trigonometria. Grande abraço, bom final de semana até todos. Até lá, qualquer dúvida, manda pergunta lá no WhatsApp, beleza? Tchau, tchau, turma.